Nesse vídeo aqui eu quero conversar com você sobre o sentimento que eu acredito que é o mais perigoso que existe quando o assunto é relacionamento. Provavelmente muitas pessoas acreditam que a raiva é perigosa, né, porque te leva a agir de forma desequilibrada, tal, e realmente é. Na minha concepção, o sentimento mais perigoso para aquela pessoa que quer ter um relacionamento saudável, que quer se dar bem dentro dessa área da sua vida, que é a área de relacionamentos, o aspecto, o sentimento mais perigoso que existe é a carência. Provavelmente muitos erros que você cometeu na sua vida, né, de se relacionar com pessoas que não eram boas, ou de aceitar coisas que não se devem aceitar dentro de um relacionamento, se deu devido ao sentimento de carência. E eu quero conversar com você porque se você está buscando alguém para se relacionar, ou se você acabou de sair de um relacionamento, é muito importante que você tome muito cuidado com a carência, porque ela muda a química do seu cérebro, ela muda a sua interpretação da realidade. E é por isso que tantas pessoas, elas poderiam evitar muito sofrimento, mas acabam cometendo vários erros, se relacionando com pessoas terríveis, porque elas estavam carentes no momento em que elas iniciaram essa relação. Mas se você não me conhece, meu nome é Felipe, então não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Eu falo muito sobre espiritualidade, mas falo também sobre desenvolvimento pessoal e sobre tudo aquilo que tange a nossa vida. Por quê? Eu sou engenheiro. A minha questão é resolver problemas. E quando eu penso na nossa vida, eu percebo o seguinte: o mais difícil é você entender como funciona esse negocinho aqui, ó, o nosso cérebro. Por isso que eu me especializei em neurociência, tenho me especializado nisso cada vez mais, porque ele explica como funciona ali a operação dessa maquinazinha aqui, tá? Então não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Falando sobre carência, há muito tempo eu tenho percebido isso. Como a gente faz escolhas ruins quando está carente. Até mesmo aquelas pessoas que são casadas, quando o relacionamento ali entra ali no piloto automático, na rotina, muitos afazeres, né, pouco diálogo, pouco tempo junto pro casal. Se um dos dois eles se entregam ao sentimento de carência, eles podem cometer muitos erros, né? A mulher não recebe muito elogio, não conversa muito com do marido, gasta o tempo todo arrumando a casa, cuidando das crianças. Aí vem uma pessoa ali mal intencionada, sem muita ética, sem muita moralidade, e se aproveita dessa fragilidade da mulher para poder contar ali uma historinha fiada e atrapalhar esse relacionamento, né? O mesmo acontece com o homem. O homem é muito enganado esteticamente. Então uma mulher percebe que ele é um cara casado, ganha um bom salário, tem uma certa estabilidade, ela vê nele um potencial porto seguro, só que ele é casado, mas por estar passando por um momento ruim no casamento, a carência leva ele a cometer vários erros. Então aqui eu quero pontuar 5 aspectos de como a carência ela influencia na nossa vida, no nosso cérebro, e nos leva a tomar péssimas decisões, e aí quem sabe, em determinado momento, você consiga encaixar algum ponto de melhoria na sua vida, um pouco mais de entendimento sobre o que você está sentindo, sobre quem você é, tá bom? Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Vamos lá. A primeira questão é que a carência, ela impede o nosso raciocínio lógico. Nós tomamos, boa parte das decisões que nós tomamos, eles são frutos das nossas emoções. Existe uma área no nosso cérebro que se chama sistema límbico, onde está a amígdala, onde está o hipocampo, onde tem várias áreas responsáveis por memórias, por processar os sentimentos que nós temos. Mas, quando a gente pensa numa vida mais equilibrada, a gente entende que a gente não pode, a gente tem que ser emocionalmente controlado e mais racionalmente forte para poder tomar algumas decisões racionais. E acontece que a carência ela atrapalha essa tomada de decisão racional. Por quê? Porque muitas pessoas elas interpretam a solidão, por exemplo, ou um estágio de vida que ela está passando como um risco de solidão, de ficar só, de vulnerabilidade. Então quando a pessoa está passando por um momento de luta e ela está carente, ela começa a tomar menos decisões racionais e mais decisões emocionais baseado naquilo que ela está sentindo. E a carência ela ativa um sistema muito específico do nosso cérebro que é o de luta ou fuga, responsável pelo medo, praticamente. Então a pessoa começa a interpretar a vida dela a partir do medo. O medo de ficar só, o medo de perder a estabilidade, o medo de, sei lá,
perder para outra pessoa, ou de ter feito a escolha errada na vida e ter escolhido a pessoa errada para se relacionar, vários medos. O que leva ela a não agir com a razão. O sistema límbico ele fica tão ativado que ele atrapalha ali a operação do sistema pré-frontal, né? O sistema racional do cérebro. Então, basicamente, a pessoa toma mais decisões emocionais do que racionais. Aí que entra os problemas, porque a nossa emoção é um mar aberto, onde você pode ser levado para qualquer lado. Uma hora você está muito feliz, outra hora você está muito triste. Então, o primeiro aspecto é esse. A pessoa começa a agir de forma muito mais emocional do que racional e principalmente fundamentando as emoções dela a partir do medo. Então, se você se encontra dentro desse cenário, você tem que começar a fazer uma prática de se perguntar se esses medos são reais, se o medo de ficar só é real, se o medo de ter feito, você está há 30 anos com a pessoa, será que a pessoa ela se transformou na pessoa errada ou será que é só um período que vocês estão passando? Entende? Esse é o primeiro aspecto, a pessoa começa a agir de forma racional e fundamentando a vida dela a partir do medo e não da razão dela. O segundo aspecto, e esse daqui vale muito para quem é solteiro, é que na busca de suprir as necessidades que ela tem ou fugir dos medos que ela construiu na cabeça dela, ela ignora muitas red flags ao se relacionar com alguém. Ela não escolhe direito, de forma um pouco racional, a pessoa com quem ela vai se relacionar. Por exemplo, existem muitas pessoas que têm medo de ficar só. E esse medo de ficar só leva ela a não ter paciência para conhecer a pessoa com quem ela vai relacionar. Então, já ali muito rápido, ela já se entrega a um relacionamento antes de conhecer um pouco profundo a outra pessoa. E ali coisas que são inapropriadas para um relacionamento, ela começa a ignorar para suprir o medo dela de ficar só. Um dos exemplos que eu posso dar, principalmente se você é mulher, é se o cara ele é um cara trabalhador ou não. Eu conheço algumas mulheres hoje que tem que trabalhar muito porque o marido dela, o namorado dela, ele é um cara acomodado. Ele não tem uma visão de longo prazo, ele não pensa em se preparar, estudar, fazer faculdade, nada dessas coisas. E aí, consequentemente, o peso de sustentar a casa, de pagar a escola das crianças, tudo isso cai nas costas da mulher. Então fica ali, vamos se dizer, um relacionamento saudável, as duas partes se equilibram e o homem ele produz mais, por ter mais estrutura emocional de aguentar pressão e de aguentar esporro e de engolir sapo do que a mulher. Pô, a mulher é a parte sensível do relacionamento, a parte emotiva do relacionamento, o que dá cor pro relacionamento, a parte bela do relacionamento. Só que por ela escolher um homem emasculado, um homem fraco, frágil demais, esse cara ele não tem garra para suprir as necessidades físicas que a mulher tem. Ele pode ser uma boa companhia, ele pode ser um cara legal, pode ter uma boa conversa, mas ele não é um homem que vai segurar o peso ali na hora que a mulher tiver o filho, na hora que tiver que pagar a escola para as crianças, né? Tudo aquelas coisas que a gente sabe. E tudo isso daí poderia ter sido evitado se ela não tivesse tido pressa demais por causa do medo. Quando a gente pensa no homem, é aquele cara que ignora desrespeito, que ignora algumas coisas para ficar com a mulher. Uma mulher que gosta de chamar a atenção de vários homens, né? Uma mulher ali que não tem muito pudor na forma de falar e se vestir, esse cara ele vai ter problema. Né? Por quê? Porque o relacionamento ele é tido como respeito e a base do relacionamento é o respeito. E às vezes o desrespeito de mulher com homens que eu vejo por aí, cara, é muito absurdo. Esse daí é o segundo aspecto, né? Tem mais. Quer ver? Aqui, ó. A queda drástica dos padrões pré-estabelecidos ali com pressa por causa do medo. Por exemplo, você é uma pessoa que tem alguns valores bem estabelecidos, algumas virtudes, coisas que você valoriza, e você acaba ignorando isso daí, tentando ali com pressa se relacionar com alguém. Pô. Então, a pessoa ela tinha alguns critérios que ela achava importante. Por exemplo, a pessoa tem que ter a mesma fé que a minha, a pessoa ela tem que ter minimamente um padrão de vida básico ou querer construir um padrão de vida legal tal, e a pessoa acaba ignorando todos essa questão fundamental simplesmente porque o cérebro dela está no estado de alerta, interpretando tudo como um risco à sobrevivência dela, ao bem-estar dela, né? O sistema límbico está muito ativado. Então, eu percebo que o filtro fundamental de um relacionamento são os valores. A fisionomia é muito importante? Sim, só que você se casa não com o corpo de alguém, você se casa com a personalidade de alguém.
com a mentalidade de uma pessoa. Então, dentro dessa parte mais interna da pessoa, o que fundamenta quem ela é e como ela enxerga a vida são os valores dela, aquilo que para ela é inegociável, aquilo que para ela está acima de tudo. Então, se você é mulher e escolhe o cara com valores diferentes do que o seu e vice-versa, vocês vão ter muito problema. Esse relacionamento nunca vai dar certo. Eu sempre dou esses exemplos, né? Imagina só que você é uma pessoa que gosta de cuidar da saúde, treinar, fazer corrida, come saudável. E você casa com alguém, se relaciona com alguém que vive de balada em balada, que não tá nem aí pra saúde dela, que bebe, que usa droga. Você acha que isso daí vai dar certo? Por mais legal que seja o relacionamento, né, a conversa ali, tudo, dificilmente isso daí vai dar certo a longo prazo. Um dos dois vai ter que ceder muito, muito, muito. E se é algo que você gostava demais, que é cuidar da sua saúde, tal, que tá certo, vocês vão ter problema a longo prazo. Outra coisa que acaba com o relacionamento de muita gente, dinheiro. Uma pessoa quer construir uma reserva de emergência, quer construir ali um certo patrimônio de investimento, pensa em comprar um apartamentozinho para morar e outro para alugar, e aí você vai lá e se relaciona, se casa com alguém sem nenhuma responsabilidade com dinheiro. Tava vendo uma estatística que eu acho que mais de 70%, 80% dos casamentos acabam por causa de dinheiro. E o resto por outras questões, né? Que inclui também imoralidade. Então, é importante que você tenha esse filtro muito bem claro de quais são os valores. Eu acho que esse daí é a cereja do bolo. Você se casa com uma pessoa, mas você convive com uma personalidade, tá bom? Pensa nisso daí. Eu poderia pontuar mais aspectos aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Algumas coisinhas que eu acho interessante, mas eu quero que você entenda o seguinte aqui pra gente concluir. Essa parte de relacionamento, deixa eu só colocar aqui no modo avião, que estão me ligando. Essa questão de relacionamento, ela foi construída na sua vida na tua infância. A neurociência explica o seguinte, que a sua percepção sobre quem você é e a construção afetiva que você carrega, ela é formada na infância por causa do relacionamento com os seus pais e principalmente com as experiências de vida que você teve com seus pais ali, o ambiente que você cresceu. Então assim, você vai construir toda essa base até uns 8 anos, 12 anos de idade. Mas os primeiros anos, eles são fundamentais. Se você teve um péssimo relacionamento, principalmente com a tua mãe, sua interpretação de relacionamento vai ser péssima. E a sua interpretação de relacionamento afetivo vai ser terrível. Se você teve problema com seu pai, você vai ter muita a dificuldade de entender quem você é, seu propósito, né? Até mesmo sua sexualidade, porque a figura paterna, ela estimula áreas do seu cérebro relacionada ao self e a outros aspectos ali, como por exemplo o estímulo, né? O estímulo da testosterona no homem, do estrogênio na mulher. Mas a interpretação de amor, de carinho, daquilo que o John Bowlby explica como afeto, ele é construído na infância. Então, pessoas que tiveram problema com os pais, eles são adultos disfuncionais. Preciso que você entenda isso. Por que preciso que você entenda isso? Porque provavelmente hoje você está refletindo aquilo que foi construído no passado. O Freud, ele também pontua muito sobre isso. Muitas das suas teses são construídas em cima disso, de como isso daí afeta o seu subconsciente. Eu quero que você entenda isso daqui, para que você hoje, na fase adulta, não seja escravo mais disso. Porque existem meios de você organizar todos esses problemas e começar agora a construir uma nova interpretação, principalmente de quem você é, e de como que você vai buscar pessoas para se relacionar e de como que você vai se comportar dentro de alguns relacionamentos. E pensa assim, olhe de forma mais abrangente, olha a sociedade que a gente está. Hoje já mais de 50% dos casais só existe uma figura ali, principalmente a da mãe, porque os pais não querem ter mais responsabilidade. Então quero que você entenda isso. Você constrói a sua concepção de relacionamento na infância. Se sua mãe, se seu pai não te abraçou, não falou que te ama, te deu pouco carinho, não te deu apoio, você vai ter problemas na fase adulta e é inevitável. E você tem que aprender a lidar com esses problemas. É você fazer o quê? É você se conformar ali, eu sou assim, mas a partir daqui você começar a construir um novo repertório, uma nova história, uma nova jornada, e novos comportamentos, e novas decisões. Eu falo muito sobre isso daí,
Isso daí é tão real, isso daqui é tão real, não tô tirando coisa da minha cabeça, isso daqui é neurociência pura, que eu escrevi um e-book, que eu vou deixar aqui na descrição, chama O Iceberg Emocional. Por quê? Porque tem coisas que você olha aqui e fala, nossa, eu me comporto assim, eu sinto isso, eu sofro aqui, mas você só tá vendo só o resultado final. Você tem que entender essa construção aqui para você poder trabalhar nela. Então vou deixar aqui no link desse vídeo aqui o e-book para você dar uma olhada, se fizer sentido para você. Mas parte daqui para frente tentando solucionar esses problemas dentro de você para que você possa procurar e construir um novo estilo de vida, melhorar sua capacidade de tomar decisões e de relacionamento para você ter filtros melhores, para você não ser guiada pelas suas emoções somente, mas para você realmente agora racionalmente começar a tomar decisões melhores, tá bom? Tamo junto, e é só o começo.